carro tinha que furar o pneu logo naquela curva, daquela bendita estrada, e ainda mais à noite. E como se não bastasse, surgiu aquela besta dos infernos na curva. Eu estava de viagem, mas um colega de trabalho. Nós trabalhávamos para uma empresa de revenda de imóveis, e aquela semana tínhamos sido designados para viajar até outro estado, para tratarmos de negócios com possíveis revendedores de lá. E na volta, fomos atacados por aquele ser. Na segunda-feira pela manhã, pegamos um carro da empresa, e o nosso trajeto já estava marcado no GPS e não teria erro algum. Partimos por volta de 7h30 da manhã, rumo a outra estrada. A viagem seria de uma semana, então nos ficaríamos hospedados em um motel que existia na cidade, que iríamos participar de uma reunião. Enfim, começamos a viagem e no caminho íamos conversando sobre a probabilidade de fecharmos negócio, e se fechássemos seria muito bom para nós. Os quilômetros iam passando, assim como as horas, até que, às 1h30 da tarde, chegamos em nosso destino. E aquele dia estava muito quente, pois residíamos no Nordeste. E logo que chegamos lá, fomos para o hotel, descansarmos um pouco e fomos tratar dos negócios. Logo, a semana foi se passando e tínhamos conseguido um bom negócio naquele estado e íamos voltar com boas notícias. Na sexta-feira pela tarde, começamos a nos preparar para retornarmos para casa. E depois de um tempo, pegamos o carro e tomamos o caminho de volta, lá pelas 5 horas da tarde. E nós íamos revezando durante a viagem. O final da tarde estava lindo, pois o pôr do sol, visto da BR onde estávamos, era só de campo e nos privilegiava com aquela belíssima imagem. Mas o que era lindo iria ficar horrível mais tarde, quando a noite chegasse. As horas foram se passando e a noite chegou, e com ela uma lua cheia que iluminava a estrada. No rádio íamos ouvindo uma música baixa, e foi quando Paulo falou: "Cara, eu estou com fome. Vamos parar em um posto que tem mais ali à frente para jantarmos." "Está certo. Aí você dirige um pouco," eu falei. Passados uns 2 quilômetros, chegamos em um posto, beira de estrada. Abastecemos o carro e fomos a uma loja de conveniência, que era pequena. Compramos algumas coisas e fomos para uns bancos. Sentamos e começamos a comer. Foi quando um dos frentistas mais velhos se aproximou de nós e falou: "Boa noite. Vocês vêm de longe?" "Sim," eu respondi. "E pretendem pegar essa estrada à noite?" "Sim, mas por quê?" falou Paulo. "Sabe, é porque tem uma curva mais lá para frente. E estão dizendo que esse lugar ficou mal assombrado depois que um ônibus virou e pegou fogo com todos dentro." "Meu Deus, mas isso faz tempo?" eu perguntei. "Faz. Tá com muito tempo, jovem. E agora, os caminhoneiros em específico estão vendo vultos na beira da estrada e até passando de um lado para o outro." "Eu não acredito muito nisso não, sabe?" falou Paulo. "Cada um tem sua crença, e acreditar ou não," falou o frentista. Agradecemos a ele por nos ter avisado e fomos embora. E antes de sairmos, ele falou: "E antes de que eu me esqueça, tomem cuidado com as coisas da noite." Sorriu e nos deu as costas, seguindo para uma das bombas de gasolina. Pegamos a estrada e íamos conversando sobre tudo aquilo. E as horas iam passando. E do nada, Paulo falou: "Aquele homem tá ficando louco." "Por quê?" eu perguntei. "Tudo isso de histórias em uma única curva?" Ficamos calados por um tempo e eu olhei o relógio.
e já eram 11 horas da noite, e mais ninguém passava na estrada. Perto de uma curva, o pneu do carro furou e, por sorte, não perdemos o controle do carro e não capotamos. Paramos no acostamento e fomos olhar qual pneu havia estourado. E era o pneu traseiro do lado direito. Por sorte, tínhamos um step e fomos logo fazer a troca do pneu. No lugar, havia um silêncio que chegava a ser perturbador. Só escutávamos o som dos grilos e o vento que balançava as árvores. Trocar o pneu do carro estava sendo uma luta, devido à pouca luz que tínhamos, já que meu celular estava acabando a bateria e o de Paulo já tinha acabado. Só tínhamos a Lu para nos ajudar. Foi quando vi uma sombra no canto da estrada e eu perguntei ao Paulo se ele estava vendo aquilo, mas ele disse que era um arbusto e voltou a trocar o pneu do carro. Tentei tirar meus olhos daquela sombra, mas eu não conseguia. Foi aí que eu me lembrei da história do ônibus e olhei para o lado da estrada e vi algumas cruzes que simbolizavam pessoas que morreram ali. Estávamos na curva em que o ônibus pegou fogo e toda a história contada pelo frentista era real. E o que eu estava vendo aquilo e achava ser apenas uma sombra. Então, vi que aquilo tinha olhos que brilhavam. Sabia que não era uma sombra comum ou um simples arbusto. Paulo, tá terminando aí? Tô quase, por quê? Tem uma coisa ali nos olhando. Não é nada, cara. Em um piscar de olhos, a sombra mudou de tamanho. Ela estava abaixada e do nada ficou em pé. O medo começou a me tomar conta e comecei a rezar em voz baixa. E Paulo perguntou se eu estava ficando louco também. E eu disse que tinha algo nos olhando. Já te falei que não tem nada ali. Ele também estava vendo aquela silhueta que estava agora caminhando em nossa direção, lentamente, do outro lado da estrada. Paulo entrou no carro e ligou os faróis. Naquele momento, vimos um demônio. Era uma coisa peluda e negra, com mais ou menos 2 metros de altura, cabeça de cachorro deformada, braços e pernas longas e um mau cheiro de carniça começou a sair daquilo. Era um lobisomem e sabíamos que era um. Paulo gritou para que eu entrasse no carro, mas o pneu ainda não estava bem preso. Então, saímos correndo para dentro da mata e ouvimos o som da fera nos perseguindo por dentro daquela mata fechada. Depois de corrermos, resolvemos subir em uma árvore que existia próximo de onde estávamos. De lá de cima, vimos a fera nos procurar lá embaixo. Eu tremia de medo, sem pensar que estávamos bem perto dele. E lá embaixo tinha um lobisomem e que estava doido para nos estraçalhar. Após um tempo a nos procurar, aquela coisa saiu correndo em meio à mata e sumiu naquela escuridão. Descemos da árvore e corremos para o carro. Não queríamos saber se o pneu estava preso ou não. Entramos, demos a partida no motor e saímos dali cantando pneu naquela estrada. E todo o tempo íamos falando que aquilo não era possível. Até que conseguimos nos distanciar e em um lugar paramos o carro e demos mais umas apertadas no parafuso para sumirmos dali sem olhar para trás. Nunca mais quisemos ir para outro lugar e voltar durante a noite. Paulo precisou ficar um tempo passando por um psicólogo para não enlouquecer, e eu tive que tomar remédios antidepressivos e calmantes. Depois de um tempo, voltamos a falar sobre aquele assunto e ainda nos questionamos que pode ter sido aquela coisa que fez o ônibus virar e pegar fogo naquela curva. Nunca saberemos, mas sei que tinha um lobisomem em uma curva da estrada. Boa noite e fiquem com Deus.